Olá, gente, bom dia. Bom dia. Eu sou o Jean. Eu me considero uma pessoa não monogâmica e, hoje em dia, eu tô num relacionamento que é aberto. Só que acontece que é recente e eu não gostaria exatamente de falar sobre relações abertas aqui. Mas, assim, esse tema é muito crescente e até eu participo de uma comunidade que é Poliamor e Não Monogamia Fórum. E, assim, centenas de pessoas nessa comunidade. E é muito legal porque as pessoas vão dando vocabulário para você entender as coisas que acontecem nas relações. Tipo, eu adoro discutir relação, assim, é uma coisa que eu acho massa mesmo. Falar como eu me sinto quando acontecem as coisas, eu saber, e aí, o que você pensou quando acontece isso? E é uma coisa bem essencial para que as coisas fluam de uma maneira, assim, honesta. Porque tem um lance, né, que as pessoas acham que é, tipo, bagunça. Ah, nossa, olha essa bagunça. Queridas, travesti não é bagunça. Não, travesti come, trampa, bebe, sabe? Tipo, tem responsabilidade afetiva, cuida de outras pessoas. E assim é também uma relação aberta. Ela inclui várias, tipo, responsabilidades afetivas. Eu não vou falar diretamente de não monogamia aqui, mas eu acho que isso é um tema que cruza o que eu vou falar. Porque, assim, não monogamia é uma coisa que faz parte de outras coisas que eu acho que pra gente ir se formando gente e atento às paradas, muitas coisas vão cruzar, assim, muitos assuntos, assim. Daí eu fui lá pesquisar, né, sinônimos de comprometimento. Compromisso, entrega, empenho, participação e responsabilização. Aí dessas duas ressoaram muito num trabalho que eu faço, que é minha prática pedagógica em educação somática. E as duas que ressoaram muito, que tem muito, é entrega e empenho. Entrega porque frequentemente é uma palavra usada, por exemplo, a pessoa está deitada no chão e eu vou usar entregue o seu peso ao chão. Né? O chão tem a capacidade de sustentar todo o nosso peso, assim, a gente não precisa segurar. Não, entrega, né? Entrega lá. Então, e tem a ver com ceder também. Então, entrega o peso ao chão, cede a musculatura. Empenho tem a ver ao executar uma ação com o tono justo. Agora, por exemplo, eu tô segurando esse papel assim, ó. Não precisa, o papel é leve, né? Tipo, segura com calma, querida. Tá suci. Então, é uma coisa que a gente vai desatentando, assim, né? Não vai atentando direto, assim. E daí eu pensei, porra, cara, é oposto, né? Meio tipo você ceder e ao mesmo tempo você executar uma ação, assim, como que é. Aí tem outra coisa que é que as oposições, elas permitem o crescimento. Por exemplo, você vai levar a sua mão ao teto, para alcançar o teto. E a sua escápula vai lá para baixo, assim. Então, isso cria um espaço articular. Então, crescer às vezes não é alcançar, mas é habitar esse todo, dando espaço para ele. Outra situação também é a bacia. Pensar na bacia, né, a nossa bacia, esse complexo aqui, tal, como um centro de peso e a cintura escapular como um centro de leveza. Então, o peso vai para o chão e a escápula cresce. Isso vai criando espaço entre as vértebras, né, da coluna, assim, e você também pode crescer. Tudo isso me fez pensar, relacionar, né, me relacionar, me comprometer. Não tem a ver, assim, tipo, com uma lista de obrigações e compromissos que você tem que seguir de uma maneira... Cara, tem a ver com se habitar, com estar junto e tal, e comprometendo-se. E aí, nesse caso, o gerúndio, ele me ajuda também a não querer pegar tudo pra mim e, tipo, não, é passo a passo. Essas coisas são maneiras de se relacionar com o mundo que também são políticas.
de alguma maneira. Existe uma dimensão política dos nossos gestos cotidianos. Daí a forma como eu me relaciono com o mundo. Política e afetivamente tem a ver com a não monogamia, mas tem a ver com outras coisas também, que é a maneira como eu me alimento, a maneira como eu exerço a minha identidade, como eu exerço... Tem várias lutas aí que se tramam. E uma delas que eu gostaria de trazer é o que eu penso sobre também o momento histórico e esse pensamento histórico que a gente vem tendo. E também trazer pessoas que me ajudam, que me dão vocabulário para perceber o mundo. Assim como a comunidade da não monogamia me ajuda a ter vocabulário para discutir relações, existem pessoas que me ajudam para discutir o mundo. Eu vou falar um pouco sobre a Bárbara, que é uma antropóloga que há 40 anos estuda os aborígenes na Austrália. Ficou lá nos anos 80, nos anos, acho que 90, voltou. Aí rolou uma coisa que em 2004 a polícia matou um aborígene e rolou uma revolta. Nisso vários aborígenes foram presos e a Bárbara voltou lá para falar o que ela estudava. E, gente, olha só o que eu estudei sobre os aborígenes. Ela ficou 3 anos recolhendo material de publicação de jornal, entrevistando as pessoas para fazer essa publicação e para dar visibilidade para o caso. Ela tinha alguma coisa a ver com aquilo ali. Disso me chama a atenção sobre estar aberto para as consequências das coisas. Estar aberto para as consequências dos acontecimentos. Bom, a Bárbara estudou uma coisa muito interessante, que é a maneira como os aborígenes eles se organizam, né? Eles se organizam a partir de uma cosmologia totêmica, que são os sonhares. E é através desses sonhares que se formam as conexões que eles fazem, os mapas de deslocamento deles. Eles eram nômades, né? Se deslocavam. Daí, de alguns anos para cá, eles ficaram sedentários. Bom, consequências da história, consequências da colonização. Mas eles continuam fazendo esses mapas de deslocamento em outras esferas dessa subjetividade. E daí, esses sonhares, eles formam os agenciamentos, as maneiras de agir, eles formam as interpretações. Então, é a partir desses sonhares que as coisas acontecem. E os aborígenes, eles são animistas. Então, eles têm uma maneira diferente de perceber as diferenças entre as coisas. Entre o que é pessoa, entre o que é objeto, entre o que é animal, entre o que é vegetal. Existem outras hierarquias ali que organizam a visão e a percepção deles do mundo. Eles acessam os sonhares para se organizar socialmente, mas toda a vida na Terra, ela é sonhada pelos sonhares. Então, os sonhares, eles sonham a vida deles. Então, eles têm esse rico e maravilhoso território existencial para existir no mundo. Outra coisa muito legal é que essa maneira de se organizar e de perceber, ela está em constante movimento e mudança. E isso também ressoa muito na minha prática pedagógica, né, na educação somática, que é entender que o corpo está sempre mudando e no corpo que mora pensamento, emoção e tal, e o corpo está em constante mudança e movimento. E essa maneira dos aborígenes perceberem o mundo, né, que a Bárbara estudou, ela está muito relacionada e próxima ao mapeamento de hiperlinks das tecnologias digitais. Mas aí tem esse negócio que só foi recentemente que ela conseguiu, né, tipo, essas tecnologias não são muito antigas no tempo, né, nesse tempo linear. Então ela começou a ter acesso a isso para conseguir narrar o que ela estava vivendo lá. Então, olha, os aborígenes, eles se organizam em rede. Tipo, a maneira deles construir o pensamento é muito semelhante à coisa da internet, à coisa de links, que uma coisa leva a outra e tatatará. Aí tem essa outra contradição que é isso tudo, recentemente, eles são muito, né, sei lá, contemporâneos,
mas depois também de muito saque e de muita violência simbólica e material para a cultura dessas pessoas. Então, né, é uma coisa assim que espanta essa dívida colonial que existe no mundo. E é uma destruição que ela ainda está em curso, em vários aspectos. Outra coisa que é interessante dessa cosmologia totêmica é que essa maneira não linear de mostrar o acontecimento e mostrar as coisas, e que vai direto de encontro para questionar a coisa da ciência tradicional de dividir as coisas entre humano e não humano, essas dualidades, entre cultura e natureza, mente e corpo, tecnologia tradicional e novas tecnologias. Então essas divisões entre as coisas não operam muito lá com os aborígenes. E aí essa coisa que o eu é um outro. E daí quem desenvolveu isso bastante também foi o Guattari, que é uma figura que a Bárbara usou muito e compartilhou muito para construir o pensamento dela, que ela estava presenciando, né, lá com os aborígenes. Então daí o eu é um outro, o eu é uma multiplicidade de outros, eu encarnado no cruzamento das enunciações parciais, extravasando por todos os lados a identidade individuada. Esse desenho ali é de um sonhar, é o sonhar do inhame, que os aborígenes também têm essa questão que eles entraram no mercado da arte, assim, isso muda bastante a comunidade deles lá, mas eles desenvolvem bastante trabalhos nas artes. Teve uma exposição até agora, recentemente. Aí, assim, sobre pensar esse eu é um outro na prática, na experiência, eu acho que o que pode, aproximar a gente desse tipo de vivência são experiências nas artes e experiências criativas. Daí eu, falo da minha vivência, né? Da minha vivência na dança e na performance. É uma estratégia de sobreviver, é uma estratégia de continuar. Você poder ancorar os seus processos de modelos que não servem mais e tal, em processos artísticos. Aí tem outra pessoa que eu gostaria de trazer aqui, que é a Donna Haraway, que é uma feminista que nos anos 80 escreveu um livro que é o Antropologia do Ciborgue. E ela colocou também nesse livro em xeque vários paradigmas dessa ciência tradicional, questionando muito a neutralidade da tecnologia e também os limites entre essas categorias, tipo populações humanas, populações não humanas. O que seria esse humano? Né? O que é esse conceito de humano? Porque existe também um lance que às vezes é meio humano, mas quem que é humano, né? Quem que definiu o que é humano? Será que as mulheres estão inclusas nesse humano? Será que as pessoas trans estão inclusas nesse humano? As populações indígenas, as pessoas negras? Então, quem que é esse humano? E ela traz, assim, uma coisa que eu acho bem massa, que é um conceito de viver com o problema. Ou seja, né, sabendo que existe uma destruição em curso e que essas coisas acontecem e não param de acontecer e não vão parar de acontecer assim, tipo espécies que já acabaram, espécies que vão acabar. Isso de viver com o problema, ela se coloca de um jeito assim, o jogo não tá ganho. Nós estamos aqui. E uma maneira de viver desse jeito é estar aberto às consequências e um devir com, que é um devir estar com outros, estar acompanhando e vivendo, sabendo do problema a um ponto de um nível que não te trave, mas a um ponto de um nível de não abandonar essa noção que existe o problema, que o jogo não está ganho. Existem todas essas intrusões, esses processos de extração, sei lá, petróleo, produção maciça, escravidões e tal. Então, existe uma maneira que ela propõe de continuar sabendo disso.
E também essa capacidade de estar vivo e reagir na profundidade das coisas, assim. E aí eu retorno para mais um conceito que tem na educação somática, que é um conceito de pré-movimento. Antes da gente executar alguma ação, levantar um braço e se mover, tem uma coisa que é um cálculo da gravidade. Então, o nosso corpo, ele calcula a gravidade para poder agir. E é muito interessante porque nesse cálculo, que é um pequeno momento, é uma chave para não agir mecanicamente. Então, eu enxergo isso como uma chave de consciência, assim, uma chave de poder acessar um movimento que seja diferente, assim. E é basicamente isso, assim, esse entendimento que a percepção, ela é uma criação. Você percebe as coisas e você cria mundos a partir da sua percepção. Não é uma coisa dada que você só recebe tudo, assim. Você pode criar a partir dela. De alguma maneira, essas coisas foram costuradas na minha fala. Talvez eu não tenha falado diretamente de comprometimento, mas até falando com a Maria antes, como eu tô vendo essa coisa de comprometimento meio que em tudo, assim. E essa coisa a seriedade, ela não é exatamente a lucidez e conseguir ver as coisas não é exatamente uma coisa chata, mas é uma coisa real, assim. Aí é isso, gente.